8h17, horário de Brasília. E por falar em Brasília, a gente agora repercute alguns assuntos da capital federal, depois de receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promessa de pôr uma votação proposta que limita a atuação do Supremo Tribunal Federal. Deputados de oposição mandam recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Os oposicionistas querem que Lira assuma mesmo o compromisso quando as propostas que tratam do STF chegarem na Câmara. Em troca da votação desses projetos, a oposição suspendeu o movimento de obstrução, uma espécie de greve dos parlamentares que tenta impedir votações no Congresso. No fim de setembro, legendas oposicionistas como PL e Novo iniciaram com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária e de outras bancadas temáticas do Congresso. O movimento de protesto contra decisões da mais alta instância do Judiciário. O grupo tentou barrar as votações na Câmara e no Senado, mas projetos de interesse do governo foram aprovados nas duas casas neste período. O estupim para o movimento da oposição no Legislativo foi a decisão do Supremo de derrubar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas defendidas pela bancada ruralista. A Corte, ao fim da presidência da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou mês passado, também avançou em uma ação para descriminalizar o aborto até 12 semanas de gestação e acelerou o julgamento para definir a quantidade de maconha que separa usuários de traficantes. Isso mesmo. Em reação ao STF, os oposicionistas defendem que Pacheco coloque em pauta no plenário do Senado uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza todo e qualquer porte e posse de drogas em projeto de lei que estabelece um sistema de vendas de bens apreendidos em crimes relacionados a drogas e um projeto de decreto legislativo que define a realização de um plebiscito sobre a legalização do aborto. A oposição também quer votar no Senado uma PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo, processo que já foi modificado na Corte no começo deste ano, e uma proposta que estabelece mandatos fixos para integrantes do STF. Doutor Cairo Monteiro, aonde vai parar aí essa briga legislativa com o STF? Ô Alex, essas discussões, apesar de serem discussões acaloradas em Brasília, são discussões saudáveis, tá? Nós temos sim, por parte do STF, excessos. Tudo isso eclodiu na discussão sobre o marco temporal de terras indígenas e era uma discussão que já estava na Casa Legislativa, foi aprovada na Câmara dos Deputados, estava na CCJ, no Senado Federal, e no dia que estava em discussão na CCJ, o STF decidiu. Posteriormente, se eu não me engano, 5 dias depois, o Senado Federal aprovou a mesma lei e acabou gerando um conflito. Uma posição do STF e uma posição da Casa Legislativa. Pautas importantes como essa, como drogas, abortos, marco temporal, isso não deve ser discutido no STF, né? Não são pessoas eleitas pelo povo para discutir, para trazer regimentos para o povo brasileiro. Essas discussões devem acontecer no Congresso Nacional. Houve um excesso por parte do STF. E esse excesso gerou essa reação de deputados, está gerando essa reação de senadores que é válida, sim. Tem consequências, por exemplo, a questão da limitação do tempo, né, da cadeira ali dos ministros do STF, que eu sou favorável, porém nós podemos discutir a questão da segurança jurídica, que é uma discussão que precisa ser trazido, né, que precisa vir à tona. Então, esses são os pontos, o STF saindo das suas atribuições, entrando na atribuição daqueles que foram eleitos e possuem competência e autonomia para decidir aí o futuro da população, o que pode e o que não pode. Eu tenho falado muito por onde eu tenho passado, rádio, televisão, de que não existe outra saída. O STF, ele tem se sentido na incumbência de ser uma segunda porta, mas constitucionalmente falando, essa segunda porta não existe. Eu sei que muitas vezes o Congresso fica em silêncio em determinados temas ou determinadas matérias, e nós, como os eleitores, temos que, se você tem interesse que aquela discussão vá à frente, que um projeto tenha andamento, você como eleitor tem sim que pressionar os seus parlamentares, pressionar ali o seu partido, né, todos aqueles que você apoiou, mas não esperar que uma segunda porta pelo STF deva se abrir para que essa discussão possa ir à frente. Isso não existe no direito brasileiro. Doutor Júlio Meirelles, e quando esse eleitor, quando esse povo brasileiro bate nessa porta do Congresso e ela não abre, né?
Como é que isso fica? Realmente a população deve procurar, então, essa outra instância, que seria o STF? É, Infelizmente, os nossos parlamentares ficam omissos em muitos temas, como o doutor Cairo acabou de citar. isso infelizmente vem acontecendo muito. A omissão, essa lacuna, né, que é apresentada, essa lacuna que é deixada pelo Legislativo, é ocupada pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que o STF ele se atenha a controle de constitucionalidade, né, e o Legislativo apresente pautas ligadas à sociedade e, obviamente, faça valer é, a atribuição que lhes foi levada pela população para que eles, né, legislem. Isso não acontecendo acaba trazendo problema. Mas é importante destacar, e eu me preocupo com essa reforma ligada ao Poder Judiciário, porque muitas vezes ela é feita de forma casuística, né? É feita por conta de interesses pessoais de alguns deputados que sofrem, de uma forma ou de outra, a força do Poder Judiciário por conta de problemas em seus mandatos ou problemas pessoais e querem fazer com que, de uma forma ou de outra, se enfraqueça aquele poder. O Estado brasileiro, ele é dimensionado de determinada forma que exista um sistema de freios e contrapesos. Isso é muito importante que se mantenha, porque é basilar, é uma coluna de proteção do Estado Democrático de Direito e da própria democracia. Portanto, você, por exemplo, criar possibilidades de que o parlamento reveja decisões do judiciário é muito preocupante. Também, e aí me posiciono contra, mas também é uma coisa, é um fato que deve ser discutido, sim, como todos esses que nós foram levantados aqui, é importante que seja debatido em todas as casas legislativas, mas um ponto importante também é a questão dos mandatos. Um mandato um mandato temporário pode fazer com que aquelas pessoas que foram indicadas fiquem sujeitas, né, a aquelas pessoas que os indicaram. Então, é algo que, claro que tem fundamento para ambos os lados, sim, de fato, há uma necessidade que isso seja discutido.